Se você não souber disso, vai continuar acreditando em uma mentira que custa caro, a ideia de que toda grande empresa é imbatível. Prazer, eu sou o Vitor Prado, e nesse vídeo eu vou te mostrar os bastidores da falência da Mesbla, a maior rede de varejo brasileiro que já existiu, uma marca que para muita gente era mais do que uma loja, era uma parte da vida. Se você viveu os anos 80 e 90, sabe exatamente do que eu tô falando, mas mesmo quem não viveu precisa entender o que aconteceu. Agora, se você quiser entender como até o maior império pode cair do topo para o esquecimento, então não sai desse vídeo nem por um segundo, porque hoje a história é sobre poder, orgulho e ruína. O problema é que quase ninguém fala sobre os verdadeiros motivos. Muita gente acha que a história da Mesbla acabou por causa da concorrência ou da internet. Só que a verdade é muito mais profunda. E ao final deste vídeo, você vai enxergar os bastidores do comércio no Brasil com outros olhos. Bora lá? Durante décadas, o nome Mesbla foi sinônimo de grandeza no varejo brasileiro. Ela não era apenas uma loja, era um evento. Gente marcava na agenda o dia de ir na Mesbla, com a mesma expectativa de um passeio em família, e quem viveu os anos 80 sabe bem do que eu tô falando. Seu segredo? Oferecer absolutamente tudo num só lugar: roupas, brinquedos, eletrodomésticos, móveis e até serviços financeiros. A história da Mesbla virou referência para outros empreendedores que olhavam para ela como um modelo a ser seguido. Ela transformou consumo em experiência, e isso, naquela época, era revolucionário. Dava para dizer que ela era o shopping antes mesmo dos shoppings existirem. E quando se fala em nostalgia anos 80, a imagem da fachada da Mesbla, com seus andares abarrotados de vitrines e gente circulando, é inevitável. Mas por trás desse brilho todo, havia algo crescendo silenciosamente. A história da Mesbla começa com um detalhe quase poético. Ela nasceu de um sonho importado. Fundada por dois franceses, Henri Menard e Fernand Lefebvre, ela começou em 1912 como uma oficina de equipamentos náuticos no Rio de Janeiro. A Mesbla nem vendia roupas no início, e olha que ironia do destino, acabou virando o império das vitrines. O nome Mesbla veio da abreviação de Menard e Lefebvre Sociedade Brasileira Limitada. Pode parecer burocrático hoje, mas foi esse nome que aos poucos se tornaria símbolo de marca nostálgica e confiança no comércio no Brasil. Em pouco tempo, a marca virou sinônimo de modernidade e bom gosto. Ela foi crescendo como quem não quer nada. Da oficina virou loja, da loja virou referência. E à medida que o tempo passava, a Mesbla já não era só francesa, nem só carioca. Era brasileira de alma e coração. E assim começou a caminhada rumo ao topo do varejo brasileiro, com planos muito maiores pela frente. O Brasil inteiro queria ter uma Mesbla na cidade. E não era só pelo status. Era pela variedade, pelos preços e pela sensação de fazer parte de algo grandioso. Nos anos 70 e 80, a expansão agressiva da empresa foi quase militar. Ela abria loja como quem abre padaria, uma atrás da outra. Chegou a ter mais de 180 unidades em todo o país. Isso mesmo, em todos os cantos, do Oiapoque ao Chuí, lá estava a Mesbla. O modelo de lojas de departamento encantava. Num único andar, se escolhia um fogão, e no outro, um vestido para a festa de formatura da filha. Era uma experiência completa, e a estratégia parecia infalível. A marca surfava o orgulho nacional, estampava campanhas publicitárias icônicas e se enraizava como parte da cultura urbana. Mas toda expansão acelerada demais também carrega um risco: a cegueira estratégica. E foi aí que os primeiros sinais começaram a aparecer. A Mesbla nunca foi mediana, ela ousava. Foi uma das primeiras a investir forte em catálogo de vendas, oferecendo aos clientes a comodidade de comprar sem sair de casa. Isso nos anos 70, tá? Muito antes do e-commerce. Era o embrião do que hoje a gente vê no Magazine Luiza ou na Amazon. Além disso, lançou o próprio cartão de crédito e criou parcerias com grandes marcas internacionais. Ela entendia que fidelizar cliente era mais poderoso do que vender uma geladeira. Estratégias ousadas como essas consolidavam sua imagem de inovação no varejo brasileiro, sempre à frente do tempo. Mas o problema é que às vezes ser pioneiro sem se atualizar vira uma armadilha. As tecnologias mudavam, os hábitos mudavam, e a Mesbla não mudou com a mesma velocidade. A ousadia que antes era diferencial começou a pesar, e enquanto isso, a crise econômica no Brasil batia à porta. Com o país entrando em recessão, o consumo despencou.
A inflação disparava e o brasileiro começava a pensar 2 vezes antes de gastar. A Mesbla, que vivia de volume e crédito, sentiu o baque como um soco no estômago. O caixa apertava e as dívidas cresciam como erva daninha. Para piorar, os juros subiam e os bancos apertavam as condições. A classe média, principal público da marca, foi a que mais sofreu. E se ela não comprava, a Mesbla não vendia. O cenário da crise econômica no Brasil virou um tsunami que engoliu o fôlego financeiro da empresa. E aí veio o golpe final, o Plano Collor. De uma hora para outra, milhares de clientes tiveram suas economias congeladas. O consumo parou, o crédito evaporou e a confiança sumiu. A Mesbla se viu no escuro, tateando o próximo passo, sem saber que o pior ainda estava por vir. Enquanto a Mesbla tentava respirar, o Brasil se abria para o mundo. A abertura de mercado trouxe gigantes como Carrefour, Walmart e lojas americanas com força total. Era o início da globalização no comércio no Brasil. E quem não se adaptasse rápido seria atropelado. Essas novas empresas vinham com logística afiada, gestão enxuta e mentalidade internacional. A Mesbla, com sua estrutura inchada e cultura ainda muito burocrática, começou a perder espaço. E perder espaço no varejo é como sangrar aos poucos. As lojas ainda estavam cheias, mas o lucro já era miragem. Além disso, a concorrência internacional inovava com promoções agressivas, marketing de guerrilha e tecnologia nos processos. A Mesbla, acostumada a ser rainha absoluta, não soube reagir. O trono agora estava sendo disputado por novos nomes, e a marca icônica já não era mais intocável. Vieram os cortes, primeiro nas campanhas, depois nas lojas, por fim, nos funcionários. A falência da Mesbla não foi um estouro, foi um desmoronamento lento. Internamente, a empresa ainda buscava saídas, como parcerias, fusões e até venda de ativos. Mas nada parecia surtir efeito. O empresário Ricardo Mansur, conhecido por ter comprado o Mapping, tentou unificar as duas marcas. A ideia era criar um supergrupo varejista nacional. Mas a dívida já era alta demais, e a confiança do mercado já tinha evaporado. Investidor queima na primeira vez, mas não se queima na segunda. E assim, em 1999, a Mesbla fechava as portas. Uma marca que por décadas reinou absoluta, agora dava lugar ao silêncio e às fachadas cobertas com lona preta. E o que restou? A dor da perda e a sensação de que uma parte da memória coletiva do brasileiro havia sido apagada. Tem marcas que a gente consome, mas tem marcas que a gente sente. E a Mesbla era dessas. A falência da Mesbla mexeu com o brasileiro de um jeito quase inexplicável, como se um pedaço da infância, das festas de fim de ano e dos passeios em família tivesse sido arrancado de uma vez. Para quem cresceu nos anos 80 e 90, era impossível andar no centro da cidade e não lembrar da Mesbla. Suas vitrines, escadas rolantes e cheiro de papel novo ficaram gravados na memória. E esse legado da Mesbla virou quase um patrimônio afetivo nacional, que nenhum outro concorrente conseguiu substituir. O curioso é que mesmo após o fim, a marca nostálgica seguiu viva. Em fóruns, grupos de Facebook e vídeos no YouTube, milhares de pessoas ainda hoje compartilham histórias e saudades. E foi justamente essa força emocional que levou alguns a tentar ressuscitar a gigante adormecida. Em 2021, a Mesbla renasceu, ou ao menos tentou. O novo grupo relançou a marca como e-commerce, apostando na força da nostalgia. Só que o varejo brasileiro havia mudado. O consumidor estava mais exigente, mais conectado e menos tolerante com promessas vazias. A nova Mesbla digital não entregava o que prometia. Produto demorava, site instável, atendimento precário. A experiência era frustrante. E para uma marca nostálgica, nada é mais fatal do que decepcionar justamente quem acreditava no seu retorno. A expectativa virou frustração. Com isso, a tentativa de renascimento fracassou em pouco tempo. O domínio do site saiu do ar e a operação foi abandonada. A falência de empresas é comum, mas a morte de uma lenda como a Mesbla deixa uma ferida diferente. Um misto de saudade, revolta e reflexão sobre como até os gigantes podem cair. Agora me diz, depois de conhecer essa história inteira, ainda dá para acreditar que tamanho garante sobrevivência? A falência da Mesbla é uma prova viva, ou melhor, uma prova morta de que nenhuma marca, por maior que seja, está imune ao tempo, às decisões erradas e à falta de adaptação. E você?
O que tem feito para não repetir esses mesmos erros na sua vida ou no seu negócio? Será que você está investindo nas decisões certas? Será que não está insistindo em modelos antigos só porque funcionaram no passado? Às vezes, a gente se apega tanto ao que já conhece, que esquece que o mundo muda, e rápido, e o mercado não perdoa quem fica parado. Então me conta aqui nos comentários, o que mais te surpreendeu na história da Mesbla? Qual foi a parte que mais te marcou? Se esse vídeo te fez pensar diferente, então não guarda esse conhecimento só para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem ainda acha que empresa grande não quebra. Porque aqui a gente desenterra verdades que ninguém tem coragem de contar. E semana que vem a história é ainda mais absurda. Tá preparado?